Muito bem. Muito boa noite. Tudo bem, Eduardo? Como vai você? Só tem que ligar o teu microfone aí, Eduardo. Deixa que eu ligo aqui, peraí. Agora eu vou ligar aqui. Agora sim. Boa noite, Henrique. Boa noite, Eugê. Boa noite, Carlise. É um prazer aqui estar novamente no programa com você. Só não diga onde é que você está, por favor. Eu estou na Itália, todo mundo já sabe, até o Xandão. Mas não diga onde. Porque do Xandão, você melhor do que ninguém sabe que tudo é possível, né? Tratando-se deste ministro. Como é que você está vivendo? Como é que estão os teus dias? E antes de que você me responda, eu quero te fazer uma colocação de ordem pessoal. Eu, brasileiro, cidadão, quero agradecer a você teu sacrifício. Eu quero agradecer a você a luta que você está travando, a coragem pessoal que você tem, porque mercê da tua luta, mercê da tua coragem pessoal, continua acesa uma chama neste país. A chama da liberdade, a chama que permitirá a cada um dos brasileiros, de toda esta pátria amada, mãe gentil, ver o tribunal finalmente voltar à sua função enquanto Suprema Corte e tratar de assuntos constitucionais e parar de fazer política e influir em eleição eleitoral, não é mesmo? Obrigado, Gê. Eu acredito que essa é uma missão que eu tenho hoje, uma missão de vida, mas não é uma missão só minha, não, é uma missão de todo e qualquer brasileiro. É um dever nosso, como brasileiro, né? Lutar pelo bem do nosso país, lutar pelo o bem dos nossos filhos, dos nossos netos. E eu encaro isso como uma missão hoje e seguir em frente, sem medo, com o objetivo de conseguir trazer de volta a estabilidade, trazer de volta um judiciário competente, um judiciário digno e um judiciário imparcial. Carlise, por favor. Boa noite, Tagliaferro, tudo bem? Só um pouquinho, vereador. Boa noite, tudo jóia? Boa noite, Tagliaferro, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Prazer estar falando contigo. Lamentavelmente, né, numa situação muito, muito difícil para você e para todos nós brasileiros que estamos aí enfrentando essa ditadura da toga e você, como outros brasileiros aí, tendo que se refugiar em outros países. Tagliaferro, eu tenho algo que me incomoda sempre. Eu tenho assistido várias entrevistas suas em todos os canais, mas tem algo que eu preciso perguntar para você. Há uma crítica muito forte na sociedade que ecoa aqui em uma frase de Rui Barbosa que diz que a pior ditadura é a ditadura da toga, do Supremo Tribunal, que contra ela não há a quem recorrer. Mas o nosso Constituinte de 88, ele previu tudo isso e colocou o Senado como um fiscalizador do Supremo Tribunal Federal. É ele que cabe julgar, fiscalizar, de repente até impeachment um ministro. Você algum dia procurou o Senado para ter essa ajuda quando você viu todas essas arbitrariedades ocorrendo dentro do Supremo Tribunal Federal? Porque você comentou que você às vezes não recorria porque não tinha a quem recorrer. Mas a nossa Constituição é clara, ela fala que o Supremo Tribunal Federal tem essa particularidade. Você chegou a buscar algum senador ou outra pessoa para que pudesse relatar tudo o que estava acontecendo dentro do Supremo Tribunal Federal? Bom, Carlos, no momento que eu estava dentro do Tribunal Superior Eleitoral, eu não tinha sequer condições de fazer isso, mesmo porque por questões de segurança, né? Vocês estão vendo aí como ele age com quem está perto, com quem está longe, imagina com quem estava muito perto, né? O risco ali era altíssimo e não tinha como se fazer nada, o medo tomava conta de todos, como ainda toma de todas as pessoas que servem ele no seu gabinete. Eu cheguei sim a procurar algumas pessoas através de assessores, mas infelizmente não fui recebido, acredito eu que pelo medo, não vou nem falar por covardia, vou falar por medo, que ainda enfrento isso bastante hoje. Aí, no momento certo, sim, quando eu comecei a divulgar, aí eles acabaram me recebendo. E você que esteve aí, né, praticamente 2 anos, eu falei Supremo Tribunal Federal, não, quero corrigir, Tribunal Superior Eleitoral. Você que esteve aí praticamente 2 anos
lado a lado aí com Alexandre de Moraes. Da onde vem tanto poder para esse homem? Só uma correção, eu fiquei 8 meses, porque se eu ficasse 8 anos eu já tinha me matado, pode ter certeza. Entendeu? Os 8 meses pareceram, na verdade, 50 anos para mim. Olha, o poder vem da obsessão que ele tem dentro dele de querer ser mais que todo mundo. Eu vi relatos de pessoas que fizeram a faculdade com ele, pessoas que foram calouros dele na USP, e essa personalidade forte dele, essa vontade de querer ser mais, de querer dominar, de querer liderar, mas de uma forma imperativa, já vem desde a época da faculdade, desde a USP. E eu não acredito que no momento, hoje talvez ele tenha muitos aliados, mas eu acredito que no momento ele vai acabar se desfazendo desses aliados, justamente porque ele não quer ninguém na mesma linha que ele tem que estar acima. E quando algum desses começar a cobrar o apoio que deram para ele simplesmente elimina. Mas esse poder todo que ele tem hoje vem dele. Eu não vou imputar isso a ninguém. Não tem ninguém que sustenta ele, então? Não. Quem sustenta ele, acredito hoje, são o quê? Presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente da República, entendeu? A advogado-geral da União, o procurador-geral da República. Na verdade, é uma equipe, né? Ele fala muito em organização criminosa, mas eu não entendo qual que é a organização criminosa que eu tenho, que eu sou sozinho. Eu não faço isso com ninguém. Eu não tenho uma equipe de golpistas, como ele fala. Eu não tenho armas, eu não estou no país. Agora, a verdadeira organização criminosa é ele. Ele é a verdadeira organização criminosa. Porém, ele está ali em alta, né? Acima de todo mundo, com o poder da caneta, e todo mundo com medo dele, mas vem diretamente dele, da obsessão de poder dele. Na realidade, qual é a tua visão de presente e de futuro? Você está fazendo uma descrição do poder que esse ministro hoje é afastado do Tribunal Superior Eleitoral, mas ele é o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. E está lá encastelado numa estrutura física que tem sniper, que tem 814 mil seguranças, que tem, enfim, tudo aquilo que o brasileiro paga e que tem o nome de garantia dos ministros. A grande pergunta que eu faço é: o que objetivamente você pode fazer e aqueles milhões de brasileiros que estão acompanhando com simpatia enorme o teu sofrimento, com simpatia enorme a tua doação para a cidadania brasileira? Como é que você quer ser apoiado? O que você entende que é importante? Bom, Gê, eu agradeço demais ao brasileiro. Eu não esperava assim um retorno, um apoio tão rápido quanto foi coisa muito rápida, mas assim, o que eu tinha para fazer de mais pesado, eu já fiz. Foram denúncias no Senado, denúncias na Câmara, denúncias no Parlamento Europeu, denúncias nos Estados Unidos, e continuo fazendo denúncias da onde eu estou nos Estados Unidos e aonde for preciso. Sabe, a minha parte eu estou fazendo, eu estou cumprindo, fiz muito já, e tenho algumas coisas ainda para trazer e para fazer. Só que assim, eu dependo muito do povo brasileiro. Não adianta o povo brasileiro ficar sentado atrás de uma rede social, atrás de uma televisão, reclamando, resmungando, falando tá difícil, o Lula tá difícil, o Boulos tá difícil, o Moraes, e não fazer nada. Eles estão assistindo com pipoca e refrigerante a derrota deles mesmos, a derrota do nosso próprio país. Então eu preciso que o povo brasileiro tome uma posição, que eles saiam do medo. Eles não podem ficar com esse medo, eles não podem ficar confortáveis, porque é hora de o povo reagir, é hora de o povo ir para a rua, é hora de o povo parar o país, é hora de o povo manifestar. Porque só dessa forma nós vamos mostrar para as autoridades brasileiras o poder que o brasileiro tem, o poder que nós temos, e mostrar que não é isso que nós queremos, que nós não aceitamos essa ditadura da toga, Gê. Eles precisam se manifestar. O que eu estou percebendo é que não existe hoje um projeto de manifestação, seja ele qual for. Nós tivemos manifestações extremamente relevantes dos caminhoneiros. Nós tivemos manifestações extremamente relevantes, por exemplo, no dia 21 de setembro, no dia 7 de setembro de 2021, na Avenida Paulista, 3 milhões de brasileiros.
não é? Lá na Avenida, de fato, daí não é historinha, tinha 3 milhões de brasileiros na Avenida Paulista. Agora, eu estou percebendo, Tagliaferro, que muito embora as pessoas, e eu percebo isso pela nossa audiência, pelo retorno que eu tenho nas ruas, etc., muito embora as pessoas saibam o que está acontecendo, muito embora as pessoas estejam revoltadas com o que está acontecendo, com o seu poder aquisitivo, com o menoscabo do governo, com esse conciliábulo que existe entre a Suprema Corte e o Poder Executivo, ainda assim não acontece nada. E quando existiram algumas reuniões, elas foram convocadas de forma equivocada, na minha modesta visão, porque elas foram convocadas e não havia clareza de propósito. A clareza de propósito que você pede, qual é? É a abertura de impeachment dos ministros da Suprema Corte. Se eu bem entendo que é, e eu gostaria que você me referendasse o que eu digo ou discordasse de mim, mas eu entendo que neste momento o Brasil precisa de pressão no Senado da República para aquele sujeito que está sentado lá, como é o nome daquele indivíduo? Alcolumbre. Não, vocês estão enganados, o nome dele é Malcolumbre, para que haja uma efetiva pressão popular para que ele cumpra a Constituição desse país e dê andamento aos mais de 40, eu vou mostrar, mais de 40 pedidos de impeachment Sim. que existem só contra o Alexandre de Moraes. Ou estou enganado, Tagliaferro? Não, está certíssimo. Inclusive, há poucos dias foi protocolado mais 2 pedidos, né? Um do Alexandre de Moraes e um do próprio Dino, né? A votação que tivemos aí no mês passado, de 41, 42 votos, se não me engano, dos senadores, que já dava para se pautar o próprio impeachment. E Alcolumbre ali disse que, mesmo que tivesse 80 votos, ele não pautaria. É uma vergonha que ele está fazendo, é uma vergonha que ele está fazendo com a nação, é uma vergonha que ele está fazendo com os eleitores dele, entendeu? E eu espero que esses eleitores lembrem disso nas próximas eleições. Não fique desse jeito. É um cara que não deve ter nunca mais vida política. Então, eu acredito que sim, que os senadores devem fazer alguma coisa, os deputados devem se manifestar, mesmo porque, vamos falar em Bolsonaro. Bolsonaro elegeu muitos deputados, muitos senadores, muitos partidos se beneficiaram da imagem de Jair Messias Bolsonaro. E hoje estão abandonando, não só o Jair Messias Bolsonaro, estão abandonando o Brasil. Eles estão levando a política como para benefício próprio e não benefício do povo. Eles esqueceram que o político é eleito para representar o povo brasileiro. E a vontade do povo brasileiro é que tudo isso mude. Então, eles precisam se manifestar, eles precisam parar de oba-oba, de festinha, que quando eu jogo uma coisa ou quando eu apareço numa comissão, eles fazem aquele show maravilhoso, passa uma semana, 2 semanas, morre. Acabou tudo. E também precisamos que o povo brasileiro pressione esses deputados e senadores. O povo precisa pressionar, porque senão não vai acontecer nada. Vai continuar do mesmo jeito, ou a famosa pizza, como sempre aconteceu no nosso país. Tagliaferro, então, na verdade, quando você chama o povo para ação, é o povo pressionando o Congresso, pressionando os senadores, pressionando os deputados, para que eles se posicionem contra toda essa patifaria que está acontecendo no nosso país, é isso? Esse é um dos pontos, Carlise. O povo também precisa paralisar esse país, porque assim, com uma semana, 15 dias paralisado, um acordo entre empregado e empregador, porque todos vão se beneficiar com o resultado. E se isso não acontecer, todos também vão se prejudicar com o resultado de ficarem inertes, né? Então, sei lá, uma semana, 10 dias, mostrar que o país não quer isso, porque um abalo econômico, aí, fazer uma paralisação do qual tenha um abalo nas arrecadações, vai começar o que? A despertar a atenção desses políticos, a atenção de fora do país e mostrar que o Brasil não está aceitando isso. Tem que fazer tanto uma paralisação quanto a pressão. A pressão é obrigação, já tinha que estar fazendo faz tempo. Tagliaferro, as suas declarações, todas elas são muito graves, mas as mais recentes me chamaram muito a atenção, quando você diz que você tentou procurar o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e ao procurá-lo, né, Paulo Gonet teria se encontrado com o ministro Alexandre de Moraes. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, na verdade, o Paulo Gonet sempre foi alinhado com as coisas de Alexandre de Moraes. Eu recebia
No meu próprio WhatsApp, eles falam muito em vazamento. Vazamento é do meu telefone, é meu equipamento. Paguei com meu dinheiro, paguei a conta com meu dinheiro e continuo pagando. E são conversas minhas, que, aliás, ali dentro tem o quê? Crimes e irregularidades praticadas pelo judiciário. Não é o STF que eu acuso, é o Alexandre de Moraes, porque foi ele que obrigou todos a fazer isso. Então, eu já recebi diversas vezes, não nenhuma nem duas, o próprio Lucas, que é o assessor, era na época o secretário executivo da presidência do Ministério Público, né, da PGR, da PGE, quando Gonê era vice-procurador eleitoral geral. Então, tem até uma conversa que eu expus, falando o seguinte, que o Lucas falava assim, olha, o doutor Gonê, ele falou com o Alexandre, eles já conversaram, já se alinharam, e ele precisa de algumas coisas. Pô, como que um PGE naquela época, vai se alinhar com um juiz? Não vou nem falar um ministro, com um juiz. É um absurdo. É o que eu falo. Lava Jato aniquilaram a Lava Jato por uma coisa muito inferior. Acabaram com, praticamente naquela época, com a imagem tanto de Dallagnol quanto com a imagem de Moro. E agora eles fazem pior e nada acontece. Então você está afirmando que existe um conluio entre a PGR e Alexandre de Moraes? Isso eu não preciso nem falar, todo mundo está vendo aí que existe esse relacionamento, existe esse alinhamento ideológico entre eles, entre a primeira turma do Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República. Isso já existia lá atrás, quando era a Procuradoria-Geral Eleitoral. E, na sua opinião, todos esses fatos que aconteceram no dia 8 de janeiro foi uma manobra para chegar na prisão do presidente Jair Messias Bolsonaro? E por que tanto ódio do presidente Jair Messias Bolsonaro? Bom, com relação ao 8 de janeiro, eu não posso precisar te falar sobre isso, porque o meu papel dentro do 8 de janeiro foi só a minha equipe fazer as certidões positivas ou negativas. Óbvio que, naquela época eu estava na Itália também, óbvio que no dia 4 eu vim para a Itália, no dia 5 eu recebi um alerta que a gente tinha lá, um grupo, na verdade, uma comissão, um gabinete vai montado, nomeado pelo Alexandre de Moraes, onde ele era o presidente, eu o secretário, o Marco, aliás, eu o coordenador, o secretário era o Marco, e os comandantes gerais da Polícia Militar. A gente monitorava o país, a gente tinha informações da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, das polícias civis, das polícias militares. Então eu já sabia naquele momento, no dia 5, que existia uma movimentação estranha em todo o país de ônibus com pessoas se dirigindo a Brasília. E isso foi informado, isso foi alertado antes. Tudo que aconteceu no 8 de janeiro poderia ter sido evitado. Eu pedi, inclusive na época, para que se fechasse em torno de Brasília, para que isso não acontecesse, identificasse os ônibus das pessoas, mas infelizmente isso não aconteceu, parece proposital, eles deixaram que acontecesse para virar o que virou, que a gente vê até hoje. Em relação à raiva que ele tem de Jair Messias Bolsonaro, eu não posso também falar o porquê, mas eu já ouvi diversas vezes, inclusive já foi divulgado na imprensa, que ele tem aí uma raiva do passado, ele tem essa imagem que o Bolsonaro quase acabou com a carreira dele. E tive a informação esses dias que hoje o inimigo número 1 dele não é mais o Jair Messias Bolsonaro, sou eu. Então eu estou aqui assumir a posição do Bolsonaro como o principal inimigo de Moraes. Mas Moraes tem sim, de fato, um ódio pessoal, uma rixa pessoal com o Jair Messias Bolsonaro.